Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do Gericlass. Dessa vez mais um podcast especial. Eu estou gravando esse episódio aqui durante o evento do GERP, o Congresso Paulista de Geriatria. O congresso está sendo fantástico aqui em São Paulo. E numa edição especial, nada melhor do que trazer um convidado mais do que especial. Eu estou aqui com ninguém menos do que Omar Jalloud, doutor Omar Jalloud, um grande amigo, uma inspiração na geriatria para mim e para muitas pessoas, né? Omar dispensa comentários, mas eu vou fazer alguns comentários sobre Omar. Vou apresentar já Omar, doutor em geriatria. Doutor em medicina. Doutor em medicina pela USP, é preceptor da geriatria da USP, uma figura ilustre que quando você está com o Omar, você sempre sai com inúmeros aprendizados. Felizes são aqueles que têm o privilégio de sentar com o Omar e aprender muito sobre a vida, não só sobre geriatria, sobre a vida. E eu quis compartilhar esse privilégio com vocês, batendo um papo aqui bem filosófico com o Omar. Então, Omar, prazer enorme ter você aqui conosco. Obrigado, Daniel, você é sempre muito generoso. Maravilha. Olha, pessoal, quem não segue Omar, já siga aí Omar Jalloud, e o perfil dele sempre tem vídeos interessantíssimos que fazem a gente parar um pouco para pensar, parar para refletir. Omar sempre tem uma visão, né, reflexiva, sempre sai com pensamentos, com insights brilhantes. E a ideia aqui desse podcast é a gente bater um papo com o Omar. O Omar gosta muito de filosofia também, sempre aprendo ali um pouco com o Omar sobre filosofia, estoicismo. Então, o papo vai ser, eu disse ao Omar, o papo vai ser conexão, filosofia, geriatria. Então, um papo bem cabeça. E aí, Omar, coisa que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, é o seguinte, nós somos privilegiados de termos a oportunidade de conviver com pessoas idosas todos os dias, né? E numa vida em que se fala muito de dinheiro, de corrida acelerada por status, por riqueza, por bens materiais, no final das contas a gente vê que lidando com pessoas idosas a gente acaba aprendendo que nada disso é o que mais importa. Você pensa mais ou menos assim? Como é que é tua ideia? Eu também acho, Daniel, que realmente é um privilégio a gente entender e atender pessoas no final da história, né? Então, a gente percebe, se a gente for inteligente, a gente consegue perceber que o final da história muitas vezes é parecido. Vai depender de como foi o nosso percurso durante a vida. Então, eu gosto de falar que às vezes só muda o CPF, mas dependendo de como você lidou com a sua vida, o final da história é muito parecido. Então é muito importante que a gente tenha o caminho correto, o caminho para envelhecer de uma forma correta. E esse caminho, a gente sempre pode recalcular a rota do caminho do envelhecimento, mas o caminho é muito importante. Maravilha. E o que é que você mais tem aprendido, Omar, nesse convívio, nessa oportunidade de conviver com essas pessoas idosas? Quais são as lições mais valiosas que a gente acaba extraindo desses nossos pacientes? Você sabe, Daniel, que uma coisa que realmente me chama muito a atenção é o quanto a gente vai depender no final da vida ou no decorrer da nossa vida das relações humanas. As relações humanas fazem com que o ser humano, na minha visão, diferencie se ele é feliz ou não feliz. É claro que você ter dinheiro, que você ter sucesso na profissão, isso tudo importa. Mas no final, eu sempre gosto de falar assim, nunca eu vi um indivíduo no final da vida querendo saber quanto ele tem de conta no banco, saber quais são os títulos, trazer os seus troféus. Eu nunca vi isso acontecer. Toda vez que o indivíduo está no final da vida, o que importa é pedir desculpa, saber se alguém vai cuidar daquela pessoa que eu amo, saber as coisas das relações das pessoas próximas que eu estou. As relações humanas, elas são, na minha visão, e é o que eu vejo, né, no dia a dia da geriatria, elas são fundamentais para que a gente envelheça bem. É claro que a gente vai falar envelhecimento bem sucedido, tem um monte de coisa para se falar, mas
não dá para esquecer as relações humanas. E por vezes a gente vai ver que alguns indivíduos chegam, sabe, briga com alguém que você ama, alguém que você gosta, por uma coisa que depois do passar do tempo você nem sabe por que você brigou. E daí chega num final, se aquele indivíduo morre, você fica com aquele ranço de falar, poxa, mas por que eu briguei com a pessoa? Por que eu não abracei? Por que eu não dei um beijo? Isso faz muita diferença. Quanto tempo que eu perdi por uma coisa que não merecia ter sido tão valorizada, né? Dei valor por uma coisa que não tem nenhum valor. E aí, Omar, sabe uma coisa que eu acho tão interessante? Uma certa vez, eu estava escutando um podcast com um paliativista que fizeram para ele a seguinte pergunta. Qual que é a melhor forma de morrer? Né? Qual que é a forma melhor de passar os últimos dias? A resposta dele foi: a melhor forma de morrer é ter vivido bem, é ter construído isso caminho. Que você falou, é ter construído boas relações. Porque no final da vida, você está ali, podendo estar compartilhando, vivenciando aquele momento circundado de pessoas, tendo construído conexões, construído pontes e não construído muros. O que nós geriatras, falamos muito de propósito, né? Daí você vai perguntar, poxa, propósito é uma coisa difícil, né? De você, principalmente para as pessoas mais velhas. Como é que a gente constrói um propósito? Daí a resposta que eu vou te dar é: não existe melhor propósito do que cuidar. Não existe. Você pode ser de cuidar do teu neto, de cuidar do teu animal, de cuidar da tua planta, de fazer um serviço voluntário. Isso dá propósito, porque isso faz com que a gente tenha vida, que a gente se sinta útil. E, de novo, a gente cai na mesma seara. Isso é relação. Isso é relação com os outros seres. Não você vai falar assim, o meu propósito é ganhar um monte de dinheiro. Não, isso não é propósito. Isso não serve de propósito. O propósito é sempre em relação... O propósito que funciona é em relação aos seres humanos. Quer ver um bom exemplo? Os bilionários, as pessoas mais ricas do mundo, na grande maioria das vezes, eles doam boa parte da sua riqueza porque eles precisam ver aquele dinheiro ajudando alguém, porque senão a vida fica chata. Eles não precisam adquirir mais nada. Eles podem comprar 10 aviões, 20 aviões, não é isso que importa. O que importa é ver aquele dinheiro tendo um propósito humano. Então, no final das contas, o que importa são as relações. As relações são mais importantes, na minha visão, do que qualquer outra coisa que você possa querer da sua vida. Maravilha, maravilha. Uma coisa que eu sempre vejo lá nas suas citações, quem acompanha o Omar sabe que eu acho que é um dia de quarta-feira que você faz alguma citação de algum filósofo, de algum pensador. Omar estimula muito a gente a pensar, a refletir, a parar e, em meio a esse corre-corre, essa vida corrida, parar para fazer reflexões. E aí uma das citações que você vira e mexe coloca lá são citações de Sêneca, de Marco Aurélio, de estoicos. Fala pra gente um pouquinho qual que é a lição, o que é o estoicismo, quais que são as lições do estoicismo, fazendo essa conexão com a vida do médico, do geriatra, que está sempre ali no corre-corre, na correria, e a conexão com vidas humanas mesmo, né? Quando a gente fala em filosofia, filosofia é fazer perguntas. As respostas, cada um vai ter a sua e vai usar as respostas para o que você quiser. Por que eu acho que o estoicismo, na verdade, ele ficou bastante famoso nos tempos modernos? Porque eu tenho a impressão, quantas vezes a gente ouve, eu acho que todo mundo já passou por isso, fala assim, nossa, como a vida passa rápido, nossa, o tempo voou. E daí, a pergunta que eu fico sempre me fazendo é assim, o tempo, ele existe, ele é inexorável, ele não voa, ele nem vai mais rápido, nem vai mais devagar. O problema é que muitas das vezes na vida moderna, ou a gente fica no passado, sabe aquela coisa do, no meu tempo era melhor, no meu tempo eu conseguia fazer, ou se não se remoendo por uma coisa que eu gostaria de ter feito diferente, seguido um novo caminho. Ou mais comum nos dias de hoje é a gente tentar prever o futuro. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que prever aquilo ou isso.
Quando a gente faz isso, a gente não vive no presente. O presente, como o próprio nome diz, é um presente que Deus, a natureza, o universo te deu. Você recebe ou não aquele presente. E o que o estoicismo fala de muito é muito disso. O Sêneca fala muito disso. A vida não é rápida nem devagar. O que nós fazemos da vida é o que vai dar a sensação de uma vida muito rápida ou uma vida não tão rápida. Então, a grande lição do estoicismo, que eu realmente acho que cabe muito para a nossa vida, é realmente, e não é fácil, mas realmente tentar viver no presente. Agora, nós estamos conversando aqui, eu tenho que aproveitar esse momento. Eu não posso pensar assim, nossa, mas daqui a pouco eu vou dar uma aula, mas eu tenho conta para pagar, aí eu estou com... Não, eu estou aproveitando um bate-papo com um amigo. E isso é maravilhoso. E se eu desacelerar, você vai ver que a vida não passa tão rápido. Nunca a gente viveu tanto. Nunca tantos viveram tantos anos. O que a gente faz desses anos é o que faz diferença. E eu acho que o estoicismo, ele é isso, ele pede para você desacelerar. Ele pede para você viver esse momento. Pede para você aproveitar o cotidiano. Sabe, não é o extraordinário, é o ordinário. Se você conseguir ser feliz no ordinário, você vai ser uma pessoa feliz. Se você conseguir entender, se você se conhecer o suficiente para falar assim, eu quero ir até esse ponto, eu não quero mais. Quem é o rico? O rico é aquele que tem pouca necessidade. Se eu tenho necessidade, eu posso ser um bilionário, mas eu quero ser um trilionário. Então eu vou ser sempre pobre. Né? Porque eu não vou chegar, é infinito. Agora, se eu estiver satisfeito com a minha família, com o que eu ganho, claro, né, com as necessidades básicas preenchidas, senão ninguém é feliz. Mas se está preenchido e eu tenho isso e eu estou satisfeito, eu sou uma pessoa rica. Então, eu acho que a gente tem que aprender até onde a gente quer chegar, até onde a minha felicidade se encontra. Se não, está sempre no futuro. Eu vou ser feliz quando eu terminar a minha viagem. Eu vou ser feliz quando eu ganhar tanto dinheiro. Eu vou ser feliz... Você tem que ser feliz hoje. Você tem que ser feliz agora, porque senão você vai projetar a tua felicidade em um momento que você nem sabe se vai acontecer. E se não acontecer, você vai passar a tua vida inteira sem ser feliz porque você não conseguiu aquilo? É aquela história, né, de você se apaixonar e amar o processo, a jornada, a viagem, e não o destino. Isso. Né? É a jornada. Daniel. É a jornada. No final das contas, é isso que o que importa. E é o que a gente acaba aprendendo muito com o paciente idoso que chegou e passou por aquele filme todo, por todas aquelas fases da vida, e ele pode olhar para trás, né, e ver o que é que deu certo, o que é que deu errado, o que é que ele se arrepende. Né? A gente tem no final das contas, como a gente começou o nosso bate-papo, o privilégio é enorme de ser geriatra, porque a gente pega pessoas que têm uma biografia. E essa biografia nos dá lições. Sempre nos dá lições. A gente vê, percebe, se quiser, se estiver atento a isso, mas isso é maravilhoso. Ser geriatra, você pensa que nem eu, é muito bom. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E aprofundando sobre uma outra coisa que eu gosto muito também que você fala muito bem sobre conexões humanas, né? Sobre conexão humana, isso que você estava colocando aí, mas conexão humana quando eu falo não só entre pessoas de uma forma ampla, mas a conexão humana na medicina. Né? Você acha que a medicina tem perdido um pouco da conexão com o paciente? A gente tem visto isso. Como é que é a sua visão sobre isso? Eu acho que sim. Eu acho que a gente... É tão engraçado, né? Porque hoje em dia, nós nunca tivemos na história da humanidade tanta possibilidade de conexão. Mas daí a gente usou uma conexão fria. A gente usa a conexão do WhatsApp, a gente usa a conexão das mídias sociais, mas parece que por eu ter conectado com isso, eu não preciso mais ir lá te dar um abraço, te dar um beijo, saber da tua linguagem corporal. Então parece que você acaba esfriando, você acaba achando que isso tudo é normal.
E daí a hora que você acha que isso é normal na tua vida cotidiana, eu acho muito difícil de você não passar isso para o atendimento do indivíduo. A gente faz muito telemedicina, isso é importante? Claro que é importante. Mas a conexão, o olhar, a linguagem corporal, o abraço, o beijo, ele faz parte. Pegar na mão. Quantas vezes eu falo isso muito para os residentes. Às vezes você pega uma pessoa que está mais angustiada, você pega na mão e fala, olha, isso vai dar certo, é 70% do teu tratamento. A pessoa sai de lá melhor, mas o que você fez? Ah, não fiz nada. Não, você fez muito. Você mostrou que você está ao lado dela, que você vai junto com ela. Você transmitiu segurança. Que você não julgou, que você sabe que assim, todos nós erramos, todos nós temos telhado de vidro, todos nós falamos algumas coisas e fazemos outras coisas, todos nós somos assim, nós somos humanos. Agora, nós fizemos tudo isso, você fez errado, eu não errou, eu não sou juiz, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para fazer com que você seja acolhido e eu conseguir tentar, eu fazer com que você melhore e que eu estou com você, eu vou junto, a gente errando, mas a gente erra junto. Maravilha, maravilha. E um outro ponto que também você sempre nos convida é a fazer o pensamento crítico das coisas, né? Então hoje a gente vê muita informação, a gente vive a era da infodemia, informação, mas pouco pensamento crítico acerca daquilo que é informado. Isso eu digo em relação também a nós médicos, né? Que somos bombardeados de informação, mas muitas vezes não paramos muito para fazer um pensamento crítico, uma análise crítica daquilo que nos chega, né? Vivemos uma vida hoje de scrollar o Instagram, o TikTok e paramos pouco para refletir acerca dessas informações que chegam a gente. Você concorda com isso também? Eu concordo. Eu gosto sempre de pensar assim que se a gente não parar para pensar, a gente vai ser sempre manipulado. Daí, um exemplo que eu gosto de dar é assim, as pessoas, o mundo faz com que a gente acelere, principalmente para a gente consumir coisas que nem sempre a gente quer. Isso é uma manipulação. Então, na história da humanidade, quando fizeram o cereal, por exemplo, o cereal matinal, ele não tinha açúcar, ele vendia pouco. Daí descobriram que açúcar é bom, daí puseram açúcar, daí vendeu muito, daí as pessoas ficaram obesas, daí a gente fez tratamentos para obesidade. Acontece da mesma forma, eu acho que na vida, essa coisa do roller infinito, do vídeo que é um atrás do outro, faz com que cada vez mais você queira aquela coisa mais rápida. Hoje em dia estamos fazendo novelas de capítulos de 3 minutos. Ou seja, se você não parar para pensar, você vai consumir mais. E muitas vezes aquilo que você não gostaria de consumir. A gente tem que parar. Não existe nada que é para ser feito hoje. Ah, você só tem hoje, você só tem 1 hora para decidir. Então não. Eu não quero, eu preciso pensar se eu quero ou não quero disso. Eu preciso entender se esse profissional que está aqui comigo, daí a gente falando da medicina, ele me dá o poder da escolha, do compartilhamento. Ele sabe o que ele está fazendo. E se a gente vê em mídia social, daí é pior. Porque é um monte de gente falando uns absurdos. Há pouco tempo atrás, vou te contar uma historinha bem rápida. Assim. Há pouco tempo atrás, eu estava no hospital e uma enfermeira falou assim, olha, você pode me passar uma receita de testosterona? Eu falei assim, mas para quê, né? Daí, resumindo a história, falou, não, mas é que eu vou no médico e ele cobra, e ele passa testosterona lá, mas daí é muito caro. Eu falei assim, olha, vamos pensar junto? Primeiro, era pro marido dela. O teu marido é jovem, ele não precisa de testosterona. Segundo, uma pessoa que te passa um remédio que ele mesmo aplica, também é algo estranho. Então, será que você não percebe que ele faz com que você precise daquilo, que você acelere? Olha, se você não tomar isso, você vai ficar ruim, você vai morrer, você vai não sei o quê, e você vai ficando angustiado, que você vai atrás daquele negócio e você não precisa. Vai te fazer por vezes mal. Mas você fica tão pilhada, você fica com tanta...
tanta informação, tanta coisa que você consome. É por isso, Daniel, que a gente tem que procurar oásis. A gente tem que procurar porto seguro. E o porto seguro é quem é Daniel? Que profissional é você? Aonde você se formou? Quais são suas opiniões? O que você quer me passar? Se você conseguir, e daí você tendo ou o Daniel, ou o Omar, ou quem for, e você tiver empatia com esse indivíduo, leve ele como um conselheiro também. Coloque, você tem dúvida da coisa que você viu na internet? Converse com essa pessoa. Pergunte para quem você realmente confia. A chance de você ser enganado diminui demais. Perfeito, perfeito. E como é que você enxerga esse movimento que sempre existiu, mas que a gente vê com as redes sociais isso crescendo ainda mais, de anti-aging, de terapias de soro coloridos, como que a gente, qual o alerta que você faria à população e como que a gente, nós médicos, devemos combater isso, nos posicionar? Você sabe, Daniel, que eu sempre gosto de falar que por vezes, muitas das vezes, nós médicos confundimos ética com corporativismo. São coisas diferentes. Ética eu tenho que ter com o paciente. O resto, se eu vejo alguém fazendo uma coisa errada e eu não falo isso é errado, você está sendo enganado, eu estou sendo corporativista, eu não estou sendo ético. Então, eu estou sendo conivente. Conivente, exato. Quando uma pessoa chega e fala assim, eu fui, há pouco tempo atrás, semana passada eu recebi um paciente, olha, eu fui numa clínica e daí ele me fez pegar dois bastões assim e saiu um monte de vanádio, selênio. Eu falei assim, não, mas ele colheu sangue? Não, pôs a mão no aparelho. E daí ele me vendeu a tirzepatida, que era o Monjaro. Daí eu falei, não aguentei, né? Eu falei, quanto é que você pagou? Ele tinha pagado acho que R$6.000 por isso. Meu Deus. O que eu falei assim, você foi enganado. Mas o que você acha que eu devo fazer? Eu acho que você deve fazer uma denúncia ao Conselho Federal de Medicina. Você foi enganado. Não é uma conduta, não é eu acho ou não acho. Você foi enganado. Então eu acho que quem é sério, Daniel, tem que ter um pouco mais de coragem para falar para o paciente. O paciente pode não gostar. Ele fala assim, não, é você que não sabe. Ok, se você acha isso, é poder de escolha. Mas eticamente você tem que ser honesto. E o honesto não é, olha, eu não sei se isso é bem, essas pessoas que estão tomando soro, mas eu fico bem. Você está sendo enganado. É isso que está acontecendo. E o que você deve fazer? Você pode fazer o que a maioria das pessoas fazem, falar. E na hora que você coloca para a pessoa, falar, olha, você está pagando mais caro por uma coisa que não tem, você pegou num negócio que deu vanádio. Eu falo para eles, nos maiores hospitais de São Paulo, do mundo, não se dosa vanádio. Por que um médico qualquer dosa vanádio? Por quê? Daí quando a pessoa para pensar, fala, nossa, é tão óbvio que você foi enganado. Mas é isso, a pessoa te seduz. O cara que quer te enganar, ele é sedutor. Ele é um ótimo vendedor. Eu acho que a gente tem, como médico, responsabilidade de ser bem claro com relação a quando o paciente chega com essas demandas. Precisamos nos posicionar. De forma veemente, né? Isso, uma forma clara. Porque às vezes o médico é corporativista, né? Então a gente fala, Tende-se a ficar em cima do muro. Eu acho que isso não é uma coisa muito legal, eu não sei se... Não, como não é legal? Não, é ilegal. Não é que não é legal, é ilegal. Eu acho que a gente tem que se posicionar. E daí várias vezes, quando eu me posiciono, a pessoa fala assim, voltei lá no fulano, ele falou que vai te processar. Eu falei, ótimo. Ele falou, ele não vai me processar, porque ele sabe que ele está errado. Porque não é só a pessoa que faz, ele não tem o conhecimento. Ele sabe que ele está errado. Ele sabe que ele está enganando as pessoas. E ele não vai falar nada, porque se começar a ter muito burburinho, ele vai se dar mal. A gente tem que se posicionar. Você não tem claro isso, que a pessoa está sendo enganada? Não fale. Isso é ético. Não é ético, na minha visão, é você não falar.
Você está expondo o seu paciente, não está protegendo a saúde do seu paciente, a saúde física, mental e financeira. E financeira, isso, financeira, claro. Né? Então, não é aquela questão só de você, eu não quero me posicionar porque cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer. Mas não é uma coisa, olha, eu tenho uma opinião, você tem outra de alguma coisa. A gente discute muito, a medicina tem muito disso. Sim. Eu acho uma coisa, você acha outra, ok. Quem está certo ou não, o tempo diz. Não, eu estou falando de coisas que são fora da lei. Coisas que são erradas. Eu acho que a gente tem que se posicionar. Perfeito, maravilha. Tá vendo? Eu disse a vocês que estar com o Omar é sempre uma aula, a gente sempre acaba aprendendo diversas lições. E por isso que eu quis compartilhar aqui esse bate-papo com vocês, para vocês degustarem um pouco do que é sentar com o Omar, para sempre ser convidado a parar, refletir e ter um pensamento crítico. Eu acho que isso é que a gente precisa lapidar esse nosso criticismo, esse nosso pensamento crítico, né? E não ser deixado levar pela correnteza do mundo atual, do mundo moderno, né? E eu quero, antes de finalizar, já agradecendo você. Certa vez eu escutei uma coisa que combina muito com aquilo que a gente acabou de conversar aqui, do que você disse, que é uma frase que diz o seguinte, até anotei aqui, Omar: nem tudo que é urgente é importante. E quase tudo que é importante não é urgente. Perfeito. Né? É isso. Então, é isso. A gente parar para não se deixar levar pelas urgências que surgem, né, pela vida corrida, e a gente parar para refletir realmente o que é que importa. Né? Uma coisa que você falou muito bem aí, que a gente vê como geriatra, naquelas pessoas no final da vida, que importa é construir relações, laços fortes. Não precisa ter muitos amigos, mas ter alguém com quem você possa contar, esteja com você ali para o que der e vier. Isso faz muita, muita, muita diferença. Muito obrigado por ter convidado a gente a refletir sobre isso mais uma vez. Obrigado você, Daniel. Você é sempre muito carinhoso, muito generoso. Maravilha, Omar. Grande abraço. Obrigado, meu amigo. Compartilhem esse episódio. Acho que muitas pessoas vão ficar agradecidas por terem tido a oportunidade de ouvir essas palavras de Omar. Um forte abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.